vocês estão livres. Mas eles disseram: oh não, rei, nós não nos prostraremos. Nós não nos prostraremos. E se o nosso Deus não nos salvar, ainda assim, Ele é o nosso Deus. Amados, e aqueles homens que levaram eles ali, morreram. E eles não morreram. E quando o rei viu, disse: não fomos 3 que nós colocamos, existe 4 lá. E é esse 4, amado, que eu conheci. Foi esta 4ª pessoa que se tornou presente ao meu lado. Forte. Presente do meu lado. Que me deu força suficiente para continuar até esses 2 anos, quando meu marido começou a ouvir a palavra de Deus. Eu lhe digo que você pode perguntar assim: foram pelas lutas? Foram. E as minhas lutas não são diferentes das suas. E a palavra de Deus diz que nós fomos, que Ele nos tirou das trevas. E o homem pode fazer caminhos, amados, mas há um caminho que leva a Deus. E este caminho que leva a Deus, todo homem tem dentro de si. Todos nós temos esse potencial. Você pode dizer: mas como alguém que não conhece a Deus? Meu marido não conhecia nada de Deus. Mas eu precisei conhecer a Deus. Eu comecei a atrair o meu marido pela minha posição. Amados, eu já falava tanto em separação que quando eu parei de falar, acho que foi uma coisa sobrenatural para ele. Eu comecei a parar de falar de separação. Eu não costumava falar mal dele. Era outra coisa que me ajudou bastante. Porque quando você conhece Deus, você faz assim: Deus foi tão bom comigo. Mas sabe que você às vezes faz coisas certas sem conhecer a Deus, e Deus está lá te olhando. Como Cornélio, amados. Só que nós precisamos ser salvos. Precisamos conhecer a palavra. Mas Deus está lá olhando os Cornélios da vida, dizendo assim: eu me agrado disso. Isso que você fez me agrada. Eu respeitava o meu marido. Eu estudava e eu passava o dia com algumas amigas. Ninguém sabia sobre a minha vida. Apenas uma amiga íntima que morava praticamente em minha casa. E essa era aquela ajudadora. Aquela que dizia assim: não saia desse casamento. Graças a Deus que eu tive pessoas que diziam assim: não largue o seu marido, não largue os seus filhos. Eu não tive muito estímulo, graças a Deus, para mandar me separar, não. Foram o tempo, foram as coisas que foram apertando. E as palavras que eu também dizia. Eu disse tanto a mim, que no dia que eu tivesse uma situação financeira estável, eu não aguentaria mais. Que do jeito que eu sou, e alguns aqui me conhecem, eu não tinha mais como voltar atrás. Eu precisava cumprir. E sabe que essa foi a mentira pior que o diabo botou na minha cabeça? Você agora tem de cumprir a sua palavra. Mas antes que ele contaminasse o meu espírito, amados, Deus me revelou. Deus me tirou. Deus me restaurou. Deus me deu a convicção de que Ele iria fazer tudo novo. E em Tiago 4, 1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos nossos membros guerriam? E foi por esta razão que chegamos a Cristo, por muitas lutas. Podem abrir, amados. Tiago 4, 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos eleites, que nos nossos membros guerriam? E nós estávamos assim. Nós estávamos guerreando conosco. Nós estávamos com muitos conflitos. E nós não sabíamos a solução deles. E eu tinha pressa no meu tempo. Mas também eu encontrei alguma coisa que vai falar ao seu coração, que diz assim. 1 Pedro 2, 9. Diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em 2 Pedro 3, 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E eu lhe pergunto, amados, quantos anos eu passei nessa situação? 8 anos. Mas a palavra também diz que os nossos anos, os nossos dias estão contados e entregue a eles. Quando eu conheci a palavra de Deus, ela começou a se tornar por espelho no meu coração. É interessante a gente compreender que nós lemos a palavra e às vezes nós queremos ficar trabalhando a palavra, mas a verdade é que esta palavra tem que trabalhar você, amados. Você não pode querer trabalhar a palavra a seu modo. Você não pode trazer versículos à sua situação. Mas você tem que se amoldar à palavra e deixar que Deus trabalhe o seu caráter. E isso foi muito bom para mim. Eu precisei passar por isso. Deus não nos concedeu imediatamente as coisas. Deus não nos trouxe imediatamente o meu marido, porque eu precisava mudar em muitas coisas. E Deus me deu esse tempo para que eu assimilasse, para que eu compreendesse como era que eu deveria agradar. Eu quero dizer para você coisas que eu vou fechar, porque ainda tenho meu marido para falar e meu filho. Quero dizer para você que aquilo que foi como tema vai começar. O que Deus botou para arder no meu coração hoje foi: há uma missão que a família tem. Há uma missão que vocês têm na igreja. Há uma missão que vocês têm a cumprir no mundo. E não é a minha família, amados, é a sua família. Começou lá em casa e eu fui perseverante. E chegou o meu marido. E chegou os meus filhos. E hoje eu lhe digo, amados, que meus filhos são famílias em potencial. Tudo é uma miniatura. Parecia que não tínhamos poder. Era como aquele copeiro. Era só um copeiro, amados. E ele construiu os muros de Jerusalém. E ele conseguiu trazer o povo à sua visão. E ele conseguiu levar aquela nação. Porque já estava essa promessa na palavra. Não foi uma coisa que Jeremias fez por si. Não foi na sua força. Foi na graça de Deus, amados. Naquele tempo ele não conhecia a graça, mas nós conhecemos. Naquele tempo ele tinha que ouvir a Deus e Deus falou a ele: vai. E Deus disse: eu permito e eu vou abrir portas. E a graça de Deus, amados, chegou na minha casa. Graça é um poder, amados. Graça é o poder de Deus sobrenatural na sua vida. Quando você disser que não consegue mais, porque, amados, não era pela fé. Se eu disser que eu tive fé naquele momento, eu não tive. A palavra de Deus diz que a fé opera pelo amor. Eu não tinha esse amor. Eu não conhecia do amor. Eu não tinha mais amor pelo meu marido. Mas foi pela graça de Deus que Ele nos alcançou. Só pela sua graça. Porque essa graça de Deus é que nos mantém vivos, amados. Porque a sua família é exatamente o projeto de Deus para começar essa evangelização. Não tem lugar melhor para começar a evangelizar. Não tem lugar melhor para começar a multiplicar. Amados, nós somos referenciais em nossa família hoje. Não há testemunho maior para meu sogro do que a vida do meu marido. Totalmente desgarrado. Quantas vezes foi lhe dito: você é irresponsável. Quantas vezes chamada a atenção, nada ouvia, ouvidos cerrados. Mas quando Deus colocou a palavra no seu coração, quando ele entendeu a palavra de Deus, amados, não precisou mais ninguém falar. Ele mudou de atitude. E é isso que trouxe todo um projeto para a nossa família. Eu digo que ficou muito mais fácil a minha luta quando meu marido chegou. Ficou quase que transportada para ele. Porque agora nós passamos a ter a mesma visão. Eu digo para vocês que nós podemos dizer que temos testemunhos de pessoas amigas, de às vezes na sua vizinhança, de porque coisas acontecem em sua casa, as pessoas são impactadas.